paredão no bairro de Campinas de Pirajá e as mudanças nas medidas restritivas. O toque de recolher em Salvador começa a partir de hoje, às 9 horas da noite. Olá, boa noite. O dia hoje foi de sufoco para quem depende do transporte público em Salvador. Vários passageiros enfrentaram aglomerações nos pontos de ônibus por causa da paralisação dos rodoviários. Os pontos de ônibus ficaram lotados. Muitos passageiros sem saber o que fazer. Eu devia ter avisado ontem que hoje não ia ter carro, que ninguém hoje vinha para o ponto para ficar aventurando o transporte aí, sem ter transporte. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei, porque eu vim para pegar o meu segundo carro, que eu pego 2 carros, e fiquei sem entender. Aí depois que eu peguei a informação que realmente ia ter a greve. Os rodoviários atrasaram a saída dos ônibus das garagens para cobrar a inclusão da categoria nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 e também pedir uma resposta para o pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores da CSN. Às 8 da manhã, as linhas das bacias OT-Trans e Plataforma voltaram às atividades. Mas as que eram administradas pela concessionária Salvador Norte mantiveram a paralisação. Uma nova reunião entre rodoviários e a CSN está marcada para amanhã no Tribunal Regional do Trabalho. De acordo com o sindicato da categoria, caso não tenha uma decisão quanto aos pagamentos das rescisões dos trabalhadores, a paralisação total do sistema não está descartada. Colocar os editais de convocação, fazer as assembleias e organizar. Para se não resolver, a gente parar tudo por tempo indeterminado. A CSN estava há 9 meses sob intervenção do município. No mês passado, a prefeitura decretou a caducidade do contrato, encerrou a intervenção e assumiu as 127 linhas que circulam nas regiões de Mussurunga e Orla da capital. 2.800 funcionários do total de 4.500 foram recontratados pela prefeitura em esquema de reda. 1.700 foram demitidos. E a volta para casa está sendo complicada nas estações de transbordo após essa paralisação dos rodoviários. Os ônibus da concessionária Salvador Norte, a CSN, não voltaram a circular. A repórter Milene Rios está na Estação da Lapa e mostra para a gente a situação por lá agora. Boa noite, Milene. Oi, Mariana, boa noite. Os ônibus da CSN são aqueles que circulam principalmente pela orla da cidade. Para suprir a falta deles, a prefeitura está auxiliando com esses ônibus da STEC, né, que são os ônibus do transporte complementar. Mas veja só como eles estão saindo aqui da Estação da Lapa. Completamente lotados, porque são micro-ônibus, então não atende à demanda da população que precisa ir para os bairros que circulam ali, principalmente os bairros que ficam na orla de Salvador. A paralisação geral dos rodoviários começou às 4 da manhã de hoje, foi encerrada às 8 e os ônibus começaram a circular pelas ruas da capital baiana gradativamente. Mas, como você disse, os rodoviários da CSN resolveram não voltar. A categoria reivindica, né, o pagamento das verbas rescisórias e também eles reivindicam também a vacinação, né, dos rodoviários que diariamente trabalham aí na luta, né, com os passageiros dentro dos ônibus. E vale lembrar, Mariana, uma última informação, por conta do decreto do toque de recolher, que teve mudança no horário para as 9 da noite, horário da última viagem dos ônibus e metrô de Salvador será às 9h30 da noite. Portanto, na Estação da Lapa, movimento muito grande das pessoas tentando voltar para casa e com dificuldade, principalmente para se transportarem para os bairros que ficam na orla da capital. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Milene, pelas informações. E a Secretaria Estadual de Saúde divulgou agora há pouco o balanço dos casos da Covid-19 no estado. O repórter Felipe Oliveira tem as informações ao vivo para a gente. Olá, boa noite, Felipe. Boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos assiste. Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 68 mortes e mais 1.430 novos casos da Covid-19. O número menor é reflexo do fim de semana. Desde o início da pandemia, já são 17.371 óbitos e mais de 860 mil casos registrados da doença. A ocupação dos leitos de UTI se mantém estável. Em toda a Bahia está em 82% e aqui em Salvador está em 77%.
Por outro lado, Mariana, a boa notícia é que mais de 150 mil pessoas já completaram o esquema vacinal aqui na capital baiana. É com você, Mariana. Obrigada, Felipe. Boa noite para você. E a vacinação contra a Covid aqui na Bahia começou há exatamente 3 meses. Nesses 90 dias, mais de 2 milhões de pessoas tomaram a primeira dose. E a imunização já tem apresentado resultado. Houve queda na solicitação de UTI para idosos acima de 70 anos. Nem a espera na fila no 5º Centro nos Barris hoje de manhã tirou a alegria de Dona Eurídice. Aos 61 anos, a dona de casa contou os dias para se vacinar. Ansiedade, não dormia, pensava, imaginava como seria e agradeço a Deus por hoje ter esse privilégio de vir ser vacinada. Seu Antônio estava na expectativa. Ele já tinha tentado se vacinar 2 vezes. A expectativa para começar um novo ciclo de vida, né? Os dois vão entrar no grupo de baianos que já receberam a primeira dose nestes primeiros 3 meses de vacinação no estado. Já são mais de 2 milhões com a primeira dose registrada. Aquelas pessoas com 70 anos ou mais apresentam uma queda significativa e sustentada, o que seguramente refletirá numa redução da taxa de mortalidade nesse grupo populacional. Nesses 3 meses de campanha, a Bahia já conseguiu imunizar quase 14% de toda a população e tem ficado entre os 5 estados no ranking dos que mais vacinaram no país. Mas o ritmo poderia estar mais acelerado se uma quantidade maior de doses estivesse chegando. Podemos fazer muito mais, só dependemos da quantidade de vacinas enviadas. Então, quando a gente fala de expectativa, como é uma fase assim, tripartite, a unidade federativa faz a aquisição e, a partir daí, ela distribui para os estados e o estado da Bahia distribui para os municípios para que eles façam a gestão da vacinação. A primeira carga de vacinas chegou aqui na Bahia no dia 18 de janeiro. Foram 376 mil doses da Coronavac e que em menos de 12 horas foram distribuídas para todo o estado, em um grande esquema de logística envolvendo aviões, helicópteros e carros. No dia seguinte, nas obras sociais Irmanduce, os primeiros baianos foram vacinados. Maria Angélica de Carvalho, enfermeira, foi a primeira a receber a tão esperada dose de esperança. Os primeiros grupos a receberem a vacina foram os idosos maiores de 90 anos e os profissionais de saúde. À medida que a vacinação foi avançando, mais pontos fixos e drive-thrus foram abertos. Além disso, estratégias aliadas à tecnologia foram adotadas, como o desenvolvimento do filômetro. Um vacinômetro que a gente pode acompanhar o dia a dia de vacinação, o filômetro que também possibilita com que o usuário ele esteja atento aos locais e aonde a fila está menor. Então, Salvador vem tendo tentando ter um processo tranquilo de vacinação, dada a população a ser vacinada. As segundas doses começaram a ser aplicadas em 15 de fevereiro e até agora já foram imunizados mais de 622 mil baianos, o que representa pouco mais de 4% da população do estado com segunda dose. Hoje, em Salvador, um novo grupo foi incluído na vacinação, as doulas. Porém, elas enfrentaram problemas para conseguir receber a primeira dose. O COI nos atendeu e conseguiu agilizar a situação e colocar nosso nome na lista. 80% das mortes de gestantes no mundo estão sendo causadas pela Covid, então é muito importante que nós estejamos vacinadas para atender esse público. E a seguir, as mudanças nas medidas restritivas. Toque de recolher em Salvador começa às 9 da noite a partir de hoje. Tá bom. Quais são as perguntas? Você quer me antecipar, não? Sim.
Pacientes que desenvolvem formas graves da Covid-19 muitas vezes precisam de continuidade do tratamento, mesmo depois de receber alta da UTI. A pandemia fez crescer a busca por hospitais de transição, onde essas pessoas vão tratar as sequelas da doença. Eu converso agora com Lucas Andrade, médico cardiologista e diretor de uma clínica de cuidados paliativos, que agora recebe também pacientes pós-Covid em Salvador. Doutor Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade. Boa noite para você. Quais são as principais sequelas e por que esses pacientes, que têm a forma grave da doença, precisam continuar esse tratamento? Boa noite, Mariana. Obrigado pelo convite. Um percentual dos pacientes, em torno de 4 a 5%, eles fazem um quadro tão grave que eles necessitam de um programa de reabilitação intensivo. Tá? Então, não são todos os pacientes, mas um grande percentual dos pacientes ele tem sequelas arrastadas, Existe até uma expressão em inglês da cauda longa, que se demora para recuperar, sendo que metade dos pacientes eles têm sequelas importantes e 5% deles têm sequelas que são extremamente desabilitantes, ou seja, o paciente perde a capacidade mesmo para realizar atividades básicas de vida diária, como tomar banho, escovar o dente. E esses pacientes se beneficiam da internação num hospital de transição, como é o caso da Clínica Florence, para fazer uma reabilitação intensiva. Então, uma reabilitação sobre regime de internação. Isso. Então, qual que é a diferença desse tratamento, que o paciente ele segue internado do que aquele que faz um tratamento esporádico, semanal, vai à clínica e depois volta para casa, por exemplo? Perfeito, Mariana. A internação no hospital de transição, então ele segue internado, mas não é um hospital geral. Ela é uma ponte para domicílio. Então o paciente sai de um hospital geral de alta complexidade. Atualmente a gente recebe os pacientes, 70% deles vêm diretamente da UTI, eles saem de uma UTI, no momento que eles vêm numa curva de melhora, estáveis, mas ainda com um nível de dependência muito grande. O que é diferente na internação nesse hospital de transição? É que é uma internação voltada para a parte de reabilitação. Esse paciente chega a receber 15 a 18 horas por semana de treinamento de reabilitação, seja ela respiratória, motora, através de uma equipe multidisciplinar, composta por fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, médicos, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos. Então, é um olhar multidisciplinar e interdisciplinar muito voltada para uma reabilitação intensiva desse paciente que saiu da UTI, muitas vezes com muitos dispositivos e com um nível de dependência completo. Para você ter ideia, 90% dos pacientes que são internados com a forma grave de Covid, eles eram completamente independentes antes da internação. E 80% desses pacientes que passaram pela UTI porque tiveram uma forma grave, eles saem com a dependência extrema ou com um alto nível de dependência. Ou seja, mesmo para tomar banho, para comer, para escovar o dente, esses pacientes eles precisam de suporte. E o objetivo do hospital de transição é reabilitar esses pacientes para que eles possam voltar para casa com um menor nível de dependência e, se for o caso, continuar essa reabilitação a um nível ambulatorial, mas já numa condição muito mais estável e com muito mais habilidade para essas atividades de vida diária. Doutor Lucas Andrade, muito obrigada pela sua participação e pelas informações aqui no Band Cidade. Uma boa noite para você. Boa noite, Mariana. E o governo do estado decretou mudanças nas medidas restritivas que valem a partir de hoje até a próxima segunda, dia 26 de abril. O toque de recolher em Salvador passa a ser das 9 da noite às 5 da manhã. 19 municípios estão autorizados a realizar aulas semipresenciais e houve alterações também nos serviços de transporte metropolitano. Uma das mudanças do decreto pegou muita gente de surpresa hoje de manhã. Por causa do feriado de Tiradentes na quarta-feira, o funcionamento do ferryboat foi alterado. O transporte ficará suspenso entre 9h30 da noite de hoje e 5 da manhã da próxima sexta-feira. Dona Marinalva mora na ilha e veio para Salvador. Ela tinha se programado para voltar para casa só na quarta-feira, mas teve que mudar os planos. Meu Deus do céu, então vou ter que voltar hoje mesmo, né? O mesmo aconteceu com Romilson. É uma coisa que não foi avisado e eu acho que vou voltar para casa. Além disso, no final de semana, o ferry vai continuar sem funcionar. Sandra já sabia das mudanças e por isso decidiu adiantar a ida para a ilha de Taparica. Para ela, a suspensão tem um lado positivo. Em uma parte é bom porque ajuda para que as pessoas não possam se aglomerar do outro lado. Mas em outra parte
para quem trabalha aqui em Salvador, fica meio dificultoso. A circulação das lanchinhas também será afetada. O transporte para de funcionar hoje às 9h30 da noite e retorna às 5 da manhã da próxima sexta. No final de semana, o serviço está liberado, mas com apenas 50% da capacidade. O metrô estendeu a operação até às 9h30 da noite nesta semana. O decreto ainda mudou o horário do toque de recolher para 209 cidades baianas, incluindo Salvador. A partir de hoje até o próximo dia 26, a medida passa a valer das 9 da noite até as 5 da manhã. Em outras 208 cidades, o toque de recolher vai começar às 8 da noite. Além disso, o governo do estado decidiu que 19 municípios que ficarem com a taxa de ocupação dos leitos de UTI em 75% por 5 dias consecutivos vão poder realizar aulas de forma semipresencial, respeitando os protocolos sanitários. Salvador não está na lista. A Prefeitura da capital baiana liberou a retomada do uso das piscinas nas academias e dos clubes sociais, exclusivamente para práticas esportivas e também espaços de danças e escolinhas. E já a seguir, Polícia Militar interrompe festa tipo paredão no bairro de Campinas de Pirajá. Você que tem filhos, sobrinhos, netos, já foi surpreendido por uma palavra diferente usada pela criança e até mesmo por um sotaque que não seja aqui da Bahia? E aí você pergunta, menina, menino, onde é que você aprendeu isso? A resposta certamente vai ser no YouTube. Principalmente agora durante a pandemia, com mais tempo diante das telas, a plataforma de vídeos tem mudado o jeito de falar dos pequenos. Kathleen é baiana da Gema, sempre morou em Salvador. Mas o sotaque dela é uma verdadeira mistura brasileira. Obrigada, vocês me ajudaram bastante, vocês são incríveis. Às vezes ela gravava stories falando paulista, carioca, goiano e misturando tudo. Eu falei, filha, grava de novo, você falou aqui portão, horta. E não é por acaso. Na quarentena, Kathleen perdeu a convivência com os amigos de Salvador e passou mais tempo consumindo conteúdos de influenciadores de outras partes do país. Que tem muito essa influência, tipo, você acompanhar uma pessoa no Instagram, no TikTok, ou também até no YouTube, e você pegar aquela forma dela falar. Kathleen está se preparando para a websérie Pra Cima Brasil, que fala justamente sobre as diferentes culturas no país, inclusive os sotaques. O produtor da obra diz que também vem percebendo mudanças no jeito de falar dos pequenos artistas. Por isso que a gente viu a necessidade da fono, fazer com que o ator chegue na fala, chegue na dicção certa, para que ela consiga fazer com êxito, né, fazer com sucesso o papel que ela foi designada. A mãe de Luiz Henrique, de 10 anos, até gosta da ideia dele absorver outras culturas. Acabei de almoçar, tô aqui de maresia. Para mim é uma vantagem porque ele consegue aprender, se comunicar com outras pessoas, a linguagem de outras pessoas, como aqui na Bahia fala de um modo, em São Paulo fala de outro. Segundo especialistas, a linguagem, que é a maneira como a gente se comunica, é feita de camadas. A primeira e mais fácil de sofrer influência é a do vocabulário. Já a segunda é mais profunda, a dos sons dos fonemas, a melodia da fala. Para a internet provocar mudanças, não basta a pessoa assistir.
mas sim interagir com os conteúdos. Isso não é uma patologia e, especificamente, isso não merece uma avaliação por um profissional. Vão ser adultas muito mais tolerantes com a língua falada no país e com as suas diferentes variantes. Isso é uma coisa muito positiva porque vai reduzir o preconceito linguístico. E ontem à noite, uma festa no estilo paredão foi encerrada pela polícia na região de Campinas de Pirajá. O público era formado por cerca de 700 jovens e a maioria não usava máscara. Algumas pessoas estavam armadas, segundo a PM. Inclusive, vários estabelecimentos e vendedores ambulantes comercializavam bebidas alcoólicas. Com a chegada da polícia, houve correria e muitas motos foram deixadas na rua. 78 pessoas foram abordadas e 3 motos levadas para o pátio do Detran. E segunda-feira é dia de falar de escolha profissional aqui no Band Cidade e hoje você vai conhecer a engenharia de produção. Luvas e touca. Marta está pronta para comandar esta grande cozinha. Olha só o tamanho da panela de pressão que ela usa. Este é, na verdade, um reator que mistura e aquece as matérias-primas que ela usa. Marta é uma estagiária de engenharia de produção e compara essa profissão à de uma chefe de cozinha. A gente escolhe os ingredientes que irão ser formulados aqui, escolhe a hora que vai ser preparado, a ordem que será preparado, a temperatura que ele vai precisar chegar para poder ter um produto de qualidade no final, igual na cozinha. É nesta fábrica-escola da universidade onde estudam que estes alunos colocam em prática as teorias da sala de aula. Uma fábrica de cosméticos que fica em Feira de Santana. Aqui eles aprendem todo o processo da produção de cremes, shampoos e condicionadores. Desde a formulação, o cálculo de quantidades para a fabricação em larga escala, embalagem, até precificação, pesagem e expedição dos produtos. A área de cosméticos é apenas um dos caminhos para um engenheiro de produção no mercado de trabalho. Pode trabalhar desde fábrica de alimentos, de pneus, de automotivo. Então, qualquer indústria aceita o engenheiro de produção porque ele está lidando com processos produtivos. Então, ele é uma área bem ampla, que ele pode trabalhar tanto da indústria e também quanto na empresa, na parte administrativa. Devido à flexibilidade de trabalhar em diversas áreas, o engenheiro de produção é um dos engenheiros que é mais contratados e mais solicitados no mercado. Uma coisa é certa, quem escolhe a profissão precisa gostar de cálculos e matemática. Ele é o grande responsável dentro da indústria de fazer como a indústria acontecer, a produção acontecer e garantir a qualidade e eficiência desse processo. Hoje, na cozinha da chefe Marta, a receita foi de um kit completo de cuidados para o cabelo. Servidos? E já a seguir, Bahia viaja para o Uruguai para a estreia na Copa Sul-Americana.
Um policial militar morreu após ser baleado durante uma troca de tiros hoje em Salvador. Segundo a investigação, a viatura onde estava o PM Leandro Corsino da Silva seguia uma moto roubada com 2 suspeitos na região do Resgate, quando aconteceu o confronto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policial foi levado a um hospital, mas não resistiu. Ele atuava na companhia do bairro de Tancredo Neves há 5 anos. Um dos suspeitos também morreu. E agora tem o futebol. O time do Bahia viajou hoje para o Uruguai para a estreia na Copa Sul-Americana. A repórter Milene Rios tem as informações para a gente. Olá, Mariana. A equipe se reapresentou na manhã de hoje. O elenco fez um único treino antes da viagem para o Uruguai. Para a partida de quarta-feira, Dado Cavalcante não vai contar com o atacante Rossi, expulso na última partida da equipe na competição de 2020. Com isso, abre espaço para que o paraguaio Oscar Ruiz faça a estreia como titular com a camisa tricolor. O Bahia vai disputar a Copa Sul-Americana pela 8ª vez, a 4ª seguida. Este ano, o torneio tem um novo formato. Ao invés de encarar jogos mata-mata logo no começo, o tricolor vai participar de uma fase de grupos. E largar bem na Copa Sul-Americana é importante para o Bahia, uma vez que apenas o melhor time da chave garante classificação para a próxima fase do torneio. E o responsável pela classificação do Vitória para a próxima fase da Copa do Nordeste, o meia Eduardo, falou hoje com a imprensa. Foi dele o gol que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste e saiu aos 45 do segundo tempo, que aliás foi um golaço. Poder voltar e poder marcar um gol como esse nas quartas de finais da Copa do Nordeste, pode ter certeza que foi um sonho realizado. Eduardo voltou aos gramados depois de desfalcar o time por 13 jogos. Antes de se machucar, ele atravessava um bom momento no Vitória e era titular. Foi um momento bastante delicado para mim. Nunca tinha me machucado antes e na minha melhor fase que eu vinha vivendo, eu tive essa lesão. O Vitória volta a jogar na quarta-feira contra o Juazeirense pelo Campeonato Baiano e no sábado entra em campo pela semifinal da Copa do Nordeste. E você pode rever as reportagens do Band Cidade no canal do YouTube da Band Bahia. Fique agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã.